Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast do professor Paulo Moraes. Doutor e mestre em Geografia pela USP, bacharel e licenciado pela PUC São Paulo, referência em Ciências do Ambiente. Diretor de um dos maiores sistemas de ensino do país, o Sistema Anglo de Ensino. Escritor, pesquisador, professor. Aqui ele divide histórias vividas em 38 anos de magistério e fala dos bastidores e do dia a dia da educação. Aumente o volume que nossa aula vai começar. Professor Moraes, tudo bem? E aí, Marcos? Aqui tá tudo bem. E aí, com você, como estão as coisas? Tudo ótimo. Ansioso para mais essa aula, eu começo querendo saber mais um pouco da sua trajetória como professor. Nesses 38 anos de magistério, você tem ideia de quantos alunos passaram pelas suas salas de aula nessa caminhada? Tive quase 100 mil alunos por causa do pré-vestibular, as salas são muito cheias. Fiz uma carreira paralela também na universidade. Isso é uma coisa bem legal, viu? Eu tinha um mundo meu do pré-vestibular, passei por tudo, viu? Dei aula em Fundamental 2, ensino médio, durante muito tempo. Dei aula no pré-vestibular, dava aula junto. Porque você ia catando aula. Professor é isso. Você vai catando aula aqui, ali e tal. Uma rotina de trabalho bastante exigente, cansativa, né? Foi muito bom pessoalmente, como uma bagagem muito legal, mas eu fui obrigado a dar um corte. Eu cheguei a dar 15 aulas por dia. Eu dava de manhã aula no ensino médio, à tarde eu dava no pré-vestibular e à noite eu dava aula na universidade. Você faz isso quando você tem 20, no máximo 30, 35 anos, você consegue, depois você não consegue mais. Físico não dá mais, a voz não dá mais. Chegou uma hora que começou a dar confronto na minha própria cabeça. Aí foi quando eu fui deixando. Aí eu larguei Fundamental 2, fiquei com médio e pré-vestibular. Depois eu fiquei com pré-vestibular e a universidade. Aí não tem tanto choque, é até muito legal, porque você vê o antes do aluno entrar na universidade e o depois. Ficou quanto tempo como professor universitário? Fiquei 28 anos na PUC, até eu me aposentar. Isso é uma coisa muito legal, Marcos, e importante de ser dito nesse mês aqui dos professores, né? Nós estamos em outubro, dia 15 é o dia do professor, é um dia que eu tenho muito orgulho, né? Eu sempre falo isso, eu tenho muito orgulho do que eu sou. Eu sou professor, eu tenho orgulho disso. Porque as pessoas às vezes perguntam, Moraes, você é um cara bem sucedido na área, mas você é exceção. O professor é um cara sofrido. Não, não sou exceção, não. Muita gente é bem sucedida e as pessoas que eu vejo que se deram muito bem no magistério são pessoas que fizeram por amor. Eu falo nas palestras, Marcos, eu não sou professor porque faltou profissão para mim. Tem muita gente que não sabe o que fazer, o cara vai dar aula. E dá certo se decidir assim? Esse cara, com o passar do tempo, ele pode ser um excelente professor no começo, mas com o passar do tempo ele cansa, ele larga. Hoje eu estou em cargos administrativos, mas assim, passei uma vida em sala de aula. Porque aquela mentora que eu te falei, que eu tive no colégio, ela chamava Liede Fuser Pires. Ela sempre dizia assim para mim, tem desvantagem. Uma vez eu fui na casa dela, quando eu estava numa crise, eu sabia que eu queria ser professor, e as pessoas, né, todos, olha que loucura, outros professores falando, vai embora, você vai passar fome. Você ouviu muito isso? Nossa, direto. Eu com 19, 20 anos, escutando isso, bombardeado de todos os lados, olhando uns caras meio que tinham se ferrado na vida. O que eu faço? Aí eu peguei e fui na casa dela, e ela, parada no meio da sala, aí ela falou, olha, ser professor tem uma série de desvantagens. Por exemplo, fale algumas. Corrigir prova. As provas não acabam, né? Todo mundo sai no final de semana da tua casa, você fica no final de semana corrigindo prova, porque você tem que entregar as notas. Quando você acha que você terminou os sacos, lá que tem os sacos da sala, você descobre que tem mais um saco perdido lá embaixo. Aí você tem que começar tudo de novo. Foi falando, mas você vai ter que se atualizar sempre, você não pode parar de estudar. E aí ela para, e aí ela olha e fala assim, mas tem um lado maravilhoso. E aí, Marcos, eu nunca esqueço, o olhar dela se transformou. Ela estava aposentada, ela tinha passado uma vida inteira no magistério. Na hora que ela olha para mim, ela era uma outra pessoa. E ela fala, mas tem um lado maravilhoso. E ela começa a elencar as maravilhas de ser professor. Teu corpo vai envelhecer, mas tua cabeça não. Você vai ter contato com pessoas maravilhosas. Você vai descobrir a vida. Você vai ser, quando você é um bom professor, as pessoas não te esquecem, você vai ser respeitado. E ela falou, só vou te pedir uma coisa, tenha orgulho daquilo que você é. Essa frase eu nunca mais esqueci. E eu tenho orgulho, eu adoro ser chamado de professor, Marcos. O cara pode não lembrar meu nome, o cara pode, mas assim, quando você chama de
de professor, eu adoro isso, eu adoro. Verdade, né? Ninguém fala o dentista, o cabeleireiro, o jornalista, mas fala o professor. Ninguém fala. O mesmo médico, o pessoal chama o doutor. Quando eu dou entrevistas, eu vou, né, em programas, tal, em debates, o pessoal fala assim, como é que você quer ser, ou ser apresentado? Eu tenho titulação, eu fiz uma vida na universidade, eu tenho mestrado, como você já falou, doutorado, quer que chame de mestre, de doutor? Eu fiz, não, pode me chamar de professor. Por quê? Porque eu gosto, e eu tenho orgulho, né? Essa coisa de dar aula em pré-vestibular é incrível, né? Você, em qualquer lugar do mundo que você vai, né? Eu nunca esqueço de um amigo meu na antiga União Soviética, visitando a Rússia, e era todo formal, você não ia onde você queria, tinha todo formal, né? E o apelido dele era Zé Galinha. E de repente, no meio da praça, ele só escuta um grito lá, Zé Galinha! Ele falou que passou reto, assim, como se não tivesse absolutamente nada. Fingiu que não era com ele. Então, eu sempre falo, eu gosto do dia de outubro, gosto do dia do professor, por causa disso. A gente é o eterno professor, né? Você falou de professores que se sentem envergonhados por causa da profissão. Por que isso acontece? Por que o educador enfrenta tantos problemas no Brasil? Quando se faz pesquisa por aí, o professor é uma das pessoas mais valorizadas. Mas no dia a dia, ela não é. Eu acho que passa pela carga de trabalho que o professor dá no Brasil. Um professor, para poder ter um salário mínimo que eu digo em termos de sobrevivência, não ganhar um salário mínimo, mas de ter uma sobrevivência, ele tem que dar muitas aulas. Você joga para o professor uma carga enorme de atividades dentro da sala, cercado de um mundo, né, novo, de uma realidade nova para ele, que muitas vezes ele tem dificuldade com isso, porque a gente passa por um processo de transformação tecnológica dentro da educação muito grande. Você pega os professores mais velhos, eu brinco que eles são analógicos. Você pega os professores mais novos, eles são digitais. Sim, vão surgindo coisas novas. Então, assim, a gente vive essa transformação. Muitas vezes o cara fica acuado, ele se sente mal, né, perante essa novidade. A minha mentora, de novo, ela sempre falava, você vai estar sempre em renovação, você sempre vai estar na frente de outras pessoas. E é verdade, eu tinha amigos que eram gerentes de banco, que tinham filhos na idade de escola, e que se assustavam com as coisas que aconteciam. E quando eles contavam para mim, aquilo era normal. Então, assim, você sabe qual é o referencial do desenho animado, porque vai mudando, né, de geração em geração. Quem é o cantor que é daquela época. E isso é muito legal. Se o cara estiver envolvido, ele não envelhece. Ele vai estar sempre atualizado. Você precisa dessas referências dos alunos para se conectar com eles. Se você não tiver essas referências, você perde. Na hora que você perdeu o referencial desse contato, Marcos, é hora de você parar. Essa que é a verdade. Isso sempre foi uma coisa que me perturbou muito. A hora de parar a sala de aula. Não é que você vai parar a educação, não é que você vai parar no magistério, mas assim, aquele do dia a dia da sala de aula. Porque o professor, ele tem um poder, não é só a sala de aula. Ela abre muitas portas para outras atividades relacionadas à educação. E é muito importante que você tenha isso. É um processo de evolução. Mas assim, eu falo que tem um bichinho que entra na tua veia lá e fica lá e você não consegue sair, tirar. Mas assim, eu acho isso muito importante, porque em qualquer profissão, Marco, qualquer profissão, a gente vê que quando a pessoa insiste em ficar no mesmo modelo de anos atrás, você entra na decadência. E isso é muito triste. Chegou um dia que na universidade eu falei, eu continuo, você vai falar, você largou totalmente a universidade? A sala de aula, sim. Hoje, qual é a minha contribuição? Eu vou para a banca de mestrado, eu vou para a banca de doutorado, posso escrever um artigo científico, eu posso participar de grupos de trabalhos, isso é muito importante. Dentro do ensino médio, você vai subindo, tem a coordenação, a direção das escolas, né? Hoje você tem os sistemas de ensino, eu faço parte de um sistema de ensino. Então, assim, você vai trabalhando em outras coisas, mas sempre voltado à educação. Hoje eu não estou em sala de aula, mas cada pouco eu estou dando palestra para aluno, estou falando com aluno, estou falando com os pais. O que eu falo que é a desvantagem, Marcos, e aí é professor de geografia, né? Se você sair viajando pelo mundo e estiver numa excursão, nunca fala que você é professor. Ah, é? Por quê? Porque eu estava uma vez sozinho, isso há anos atrás, eu resolvi fazer uma viagem sozinho pelo sul do país e indo até o Uruguai, eu queria passar pelaquela área, mas eu estava querendo ir excursão. Sabe aquela época que você não quer? Já fui mochileiro, já bati esse país, mas assim,
estava querendo uma certa mordomia e tal, fui lá. Sabe como é que acabou a excursão? O guia veio me perguntar se eu não podia ajudar ele quando a gente passou do Rio Grande do Sul para o Uruguai e tem uma área lá, um processo de arenização que parece um deserto, mas não é um deserto, chama arenização. Ele perguntou se eu não podia explicar e lá vou eu na frente do ônibus, pego o microfone, em suma, acabei dando uma aula para o pessoal. Isso faz parte da vida. Também fiz porque eu quis, né? Senão eu falava não, né? Claro. Tem um prazer também, né? E qual o balanço que você faz de toda essa trajetória? Para mim, trabalhar sempre foi uma coisa legal, porque eu sempre fiz o que eu quis. Por isso que eu falo que eu sou um privilegiado também. Eu faria tudo de novo. Claro que ao longo do percurso, você sabendo de algumas histórias, eu faria diferente. Seria menos impulsivo, teria no começo mais paciência com algumas coisas, que hoje tenho muito. O conselho que eu daria, faça aquilo que você quer fazer e seja feliz. As pessoas, quando elas fazem aquilo que elas gostam, o trabalho deixa de ser um martírio que, infelizmente, o Brasil vem com essa ideia, né, do país escravocrata, que trabalhar era para escravo e o resto não, né? Tem uma história famosa, o Diamante Negro, né? Leônidas da Silva. Quando ele falou que foi jogar profissionalmente a primeira vez e pagaram para ele, ele falou, puxa vida, eu faço a coisa que eu mais gosto e os caras me deram dinheiro ainda. Essa frase, eu acho que ela é uma frase... Resume bem. E resume bem toda essa história. Eu acho que esse era o conselho, né? Faça aquilo que você gosta. Eu não quero condenar ninguém, mas assim, tem gente que como meta da vida é ser rico. Eu acho que o sucesso, em termos até financeiro, ele vem mediante aquilo que você faz. Ela é uma consequência. É uma consequência. Hoje a gente fala muito em qualidade de vida. Se você quer ter uma qualidade de vida, a principal coisa é fazer aquilo que você gosta. Virou martírio, acabou. Eu conheço várias pessoas que são ricas, conseguiram atingir até o que elas querem, mas são pessoas amarguradas, são pessoas que, você olha, né, que eu brinco, são pessoas que chutam cachorro na rua. Ser feliz, ter qualidade de vida, viver bem, passa muito por essa realização. E eu sempre falo, né, para os novos, olha, se você colocar como consequência fazer aquilo que você gosta, pode dar errado. A gente nunca sabe, a vida acontece alguma coisa aí, pode dar errado. Mas assim, a chance de dar certo é muito grande. O ofício, né, do professor, eu brinco, o sacerdócio do professor, né, os professores gostam de falar isso às vezes, essa alegria que você tem que passar para o menino. Você deve ter tido, eu tive. Aqueles professores que entram em sala derrotados pela vida. Sabe, você tá falando com o cara tá olhando assim, você vê na cara dele que não vê a hora que você vai embora. Não tem inspiração. Inspiração. Eu acho que isso passa por inspiração. Eu carrego 100 mil alunos quase na minha bagagem e eu me orgulho muito de encontrar eles muito bem sucedidos por aí. Construímos pessoas, pessoas constroem o futuro, consequentemente construímos o futuro. E vamos encerrando essa edição do podcast, mas temos muito ainda para falar de educação nos próximos episódios, né, Moraes? Maravilha. Sabe que eu sinto um pouco de falta disso, né, Marcos? Eu acho que as pessoas, elas às vezes, no magistério, elas falam um pouco disto. Nós falamos às vezes muito teoricamente, mas as pessoas não falam muitas vezes do seu dia a dia, das suas experiências, colaborando, né? Colaborar na construção de um processo de educação. Muito bem. Obrigado por essa aula e até a próxima, professor Moraes. Obrigado você. Até a próxima.